Quarentena é tempo de reflexão, por isso hoje o Cafeína vai te ajudar a usar o tempo em casa e o clima de introspecção para repensar os gastos. Vamos mostrar os erros mais cometidos no controle do orçamento e as dicas do Nobel de Economia Richard Thaler para você sair melhor dessa. Mas nós vamos falar de investimentos também. A Thaís Laporta mostra as previsões atualizadas para a Bolsa Brasileira em 2020. E no Pitaco, pequenas empresas não aguentam mais de um mês de crise. As dificuldades para fazer o auxílio de R$600 chegaram aos brasileiros e, claro, o fechamento do mercado ontem. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Então se inscreve, já pede para toda a família. São centenas de conteúdos para você maratonar e ficar craque em finanças e investimentos antes da quarentena acabar. E tem também o nosso site, né? Claro, investnews.com.br, que lá tem tudo, que tem os vídeos, tem as matérias, tem calculadoras e novidades em breve. Roda a vinheta. Bem-vindos ao Cafeína. Enquanto o mundo não encontra uma vacina, enquanto os impactos na economia continuam assustando e nós seguimos em quarentena, é importante manter a mente ativa. Por isso, hoje o Cafeína propõe um exercício de reflexão sobre como você lida com seus gastos. Para começar, Priscila Yazbek trouxe um recorte do SPC. Priscila? Muito bem. Essa pesquisa já tinha saído, mas eu trouxe aqui para a gente propor essa reflexão que mostra o seguinte: 48% dos brasileiros não controlam os gastos, não fazem nenhum tipo de controle. Dentre essas pessoas que não controlam, 20% não registram absolutamente nada, 25% dizem que não registram porque confiam na memória e 2% delegam a terceiros a tarefa de controlar o orçamento. Aí tem esses outros dados também, que 78% das pessoas conseguem quitar 100% das contas até o fim do mês, mas 33% não tem sobra nenhuma no orçamento e 48% disseram que ficaram com o nome sujo nos últimos 12 meses. A pesquisa foi feita em janeiro, então nos 12 meses, aí no ano de 2019, quase metade ficou com o nome sujo. Mas quita, aí quita aquele paga mês. Paga as contas, isso. Não, mas como que tá com o nome sujo? Não, em algum momento dos últimos 12 meses, e aqui ficou é só com o nome quitou sujo. Isso, conseguiu no pagar as mês. contas, exato. Entendi. A gente tem mais dados. Aí aqui tem o recorte das pessoas que controlam os gastos, então uma maioria controla os gastos, ainda que muita gente não controle, que a gente viu na outra tela. 92% dos que controlam os gastos anotam as contas fixas, 79% registram os gastos no cartão, então muito bem aí para essa galera que anota a conta fixa, registra os gastos no cartão, mas 60%, a maioria não anota o que tem investimento, que tem guardado na conta, e 57% não registram os gastos supérfluos, por exemplo, restaurantes, gastos com lazer. É chato, mas de tempo em tempo você tem que parar e fazer um exame total para saber para onde vai o dinheiro. Não é nem necessariamente mudar, mas você fala, pô, eu estou gastando tanto com gasto básico, tanto com supérfluo, tanto estou fazendo isso. No mundo ideal, 50% do seu ganho tem que ir para gasto básico, né? Não é gasto básico, é o seu padrão de vida. Então a escola, essas coisas que no curto prazo você não vai mudar de escola, você não vai mudar de prédio, o aluguel não vai mudar, o seu carro não vai mudar no curto prazo. Aí tem 30% que destinado aos variáveis. A roupa que você compra, uma festa que você vai, uma viagem que você faz, né? Não em épocas de pandemia. E 20% investimento. Claro que depende da vida que a pessoa tem, né, do estágio da vida que ela tem, da idade, quanto ganha. Mas isso de uma forma 50, 30, 20, tem gente que fala de 50, 20, 30, ou seja, 30 para investimentos. Mas esse é um panorama geral. Gostei, Sami. Gostou? Gostei da dica. Vamos para a próxima tela aqui, que tem tudo a ver aí com o que o Sami falou, que a gente colocou aqui, ó, 4 erros e uma dica. 4 erros e uma dica. Então, ó, primeiro erro, não prevê os meses futuros. Então a pessoa bota lá no planejamento financeiro dela o mês que está acontecendo, faz aquele check-up que o Sami falou, mas não coloca também quais vão ser os gastos para meses futuros. Por exemplo, a pessoa vai ter um mês que vai ter mais aniversário de várias pessoas da família. Seguro de carro. Seguro de carro, exato, porque os gastos variam de mês para mês.
Segundo ponto, ignorar os gastos menores. A gente viu na pesquisa da SPC que a galera não anota esses gastos. Eles falaram, inclusive, dos gastos com transporte, que você falou. E também ignoram os gastos automáticos. O que são os gastos automáticos? A gente vai até botar o card, não sei se você lembra, que a gente mostrou aquelas coisas que você paga e não usa. Ah, sim. Né? Era para economizar, né? Então, aqueles gastos, eles vão rolando. Todo mês a galera vai pagando, né, assinaturas e tal, e você não revê esses gastos. Às vezes tem até reajustes, tarifas sobem e o pessoal deixa rolando. Quarto ponto, quarto erro, manter os gastos fixos altos. Isso eu queria que o Sam me comentasse aí e já no embalo falar da dica que ele queria dar aí do método dos envelopes. Manter os gastos fixos altos, Sam, às vezes a pessoa fica estrangulada com o orçamento, batalhando aí todo mês as contas muito altas. É o caso de, às vezes, repensar gastos fixos, mudar de apartamento, fazer alguma mudança mais radical? Pelo seguinte, pensa numa dieta. Você tem que comer, sei lá, 2.000 calorias. Você foi lá no médico, 2.000 calorias. Se no café da manhã você já ingere 1.900, é muito difícil você seguir todos os dias com 100 calorias. Então, se das 9 da manhã você já tem 1.900, fica difícil. Por isso que dietas muito rígidas não funcionam, porque a gente tem um dia que quer comer um doce, tem um dia que você quer fazer outra coisa, seja dieta de alimentos, seja uma jornada de exercícios. Então, você tem que ter uma margem de manobra. Muito gasto fixo te engessa. E aí é muito fácil acontecer uma emergência que pode ser negativa. Quebrei o dente, vou ter que ir lá no dentista. Ou positiva, fui convidado para ser padrinho de um casamento, vou dar um presente mais legal. Então, tem que ter margem de manobra. Essa é a primeira coisa. Da dica do envelope, eu vou deixar para quando a gente falar do Taylor. Vamos para a próxima arte, porque é justamente disso. Olha ele aqui. Richard. Tem uma fotinho dele. O livro, tem vários livros, né? Esse talvez seja um dos mais famosos. Tem traduzido. E aí, Priscila, o que você gosta dele? O que eu destaquei aqui? Tem uma literatura vasta dele, né? Mas eu destaquei alguns pontos. Ele é o Nobel de Economia de 2017. Sim. Esse livro, como você disse, é um dos mais famosos. Daí o que ele fala no Nudge, né, no livro? Ele fala um dos principais conceitos, que as pessoas reais diferem das criaturas ficcionais que habitam os modelos econômicos. Achei muito legal. Ele falou, ele deu um apelido que são os econs, que são as pessoas assim que estão na mente dos economistas, que os economistas fazem os modelos, prevêem que as pessoas vão se comportar exatamente daquele jeito, mas na vida real as emoções interferem e as pessoas acabam se comportando de outras formas. Exatamente. O homo econômicus, que seria a pessoa que otimiza todas as decisões, existe mais nos livros de economia do que na vida real. Aí ele criou esse conceito que chama contabilidade mental. Ou seja, vamos pensar no gasto. Você gasta dinheiro na sua conta, uma hora sai, você passa o cartão, paga a conta, uma hora o dinheiro vai para aluguel, outra vai para comida, outra hora vai para lazer, e você não sabe. Ele fala, você pode fazer o teste, eu te convido, dá certo, para você particionar. Então você cria várias contas poupança, ou senão você saca o dinheiro, põe em potes, em envelope. Então, assim, esse daqui dinheiro é para aluguel, não mexe. Esse daqui é para lazer. Esse daqui é para o meu investimento. Porque quando você faz o controle visual, é mais fácil. Você tem um controle mais geral. Você fala, isso daqui é só para isso. Apesar de ser a mesma coisa na prática, nós não somos racionais, então faz toda a diferença. Isso tem tudo a ver com... Vamos para a próxima tela? A gente separou então aqui 3 dicas principais diante disso. Bom, a primeira questão é facilitar as escolhas. Então é o conceito de nudge que está no título do livro, que é tornar simples algumas escolhas e retirar os obstáculos. Aí ele falou, por exemplo, para você colocar a fruta no nível dos olhos, por exemplo, num supermercado, conta mais como uma cutucada do que banir junk food. Então, para você fazer a população ficar mais saudável, ele fala muito dessas políticas públicas e tal. Mas, por exemplo, doação de órgãos. Em vários países, aqui no Brasil, se você quer ser doador, você tem que pedir para ser doador. Você tem que falar, eu sou doador. Tem outros países que é o contrário. Se você não fala nada, você é doador. Se você não quiser, você tem que pedir. Isso ele chama de default. Default que é a opção padrão. Quando o padrão é doação, muita gente doa. Quando o padrão é não doação, muita gente não doa. Então, é assim, ele chama de liberdade
paternalista, ou seja, você ajuda na arquitetura de escolhas, da arquitetura da escolha, mas a pessoa é livre, você não obriga. Então ele trabalha nesse sentido. Que é a questão de não banir o junk food, mas facilitar a Se escolha o cara das frutas, quiser, ele vai comer, deixar mas mais você fácil. não deixa na primeira o passo mais fácil. Legal. Aí o segundo ponto é reconhecer a sua irracionalidade. Aí tem essa pergunta aqui, né, Sami? Você andaria 300 metros para economizar R$5 em uma garrafa de 20? Sim. Então assim, você tá lá numa loja, alguém chega e fala assim, na outra loja, essa mesma garrafa que você tá vendo por 20 aqui custa 15. Sim. Corre 300 metros lá. Você iria? Respondam aí. Ó a minha resposta. Sabe o que é isso? Arrepiado? Não, muito pelo contrário. Ai, socorro. E para economizar... Muito pelo contrário. Gente, essas coisas que você me fala. Aí, e aí o outro exemplo é, e se você tivesse comprando um tênis de R$400 e falassem que percorrendo os mesmos 300 metros você conseguiria economizar 5? O que você eu faria? andaria? Muito pelo contrário. Nenhum dos dois casos você ia em busca dos R$5. Eu não. Mas o que ele fala é que assim, a maioria das Por quê? pessoas, Porque para minha economizar hora 5 vale mais do que isso. Muito mais, né? Exatamente. A Mas sua, então, só mais. se a garrafa fosse de ouro. Mas assim, focando aqui no nosso exemplo, o que acontece? Quando o valor é menor, as pessoas andam os 300 metros para economizar R$5. Quando o valor é maior, não anda. Porque o cara não pensa nos R$5, ele pensa quanto, né, representa E são do os todo. mesmos R$5 de desconto. Exatamente, você está trocando 300 metros por R$5. O que tem a ver com o que ele fala sobre a contabilidade mental. Exatamente. E o último ponto, identificar as pressões sociais. Então, ele fala que as pessoas agem de acordo com o conjunto, a gente tem uma vontade de se identificar, de estar inserido no contexto, então a gente se preocupa com o que os outros pensam. Como que a gente pode trazer isso aqui para o nosso exemplo de controle financeiro para ajudar aí a galera? Então, ele fala, por exemplo, de fazer um controle em conjunto, conversar com a tua família, que você vai fazer um controle financeiro. Eu acho que quando você se sente que você vai prestar conta, não importa para quem, você fica meio assim, é aquela ideia, né? Você sabe que tem um médico amigo meu, um abraço para ele, que é o Kinak. Ele cuida de peso, de dar exercício, essas coisas. Ele é nutrólogo. E aí, médico de esporte, não sei lá. E aí, sabe o que a pessoa faz quando vai nele, ele fala lá, faz os exames, dá uma rotina para a pessoa. Aí sabe o que a pessoa faz quando ela não segue a rotina? Desmarca o médico, porque ela não quer ser uma falha perante os outros. Exato. Então, quando você tem essa prestação de contas, ajuda. Então, você pode escolher namorado, namorada, amigo, pai, filho, chefe, qualquer pessoa, porque a pessoa é para si mesmo, entendeu? Você, o vigilante do peso, por exemplo, a pessoa se pesa na frente dos outros e ninguém quer passar vergonha. Porque uma coisa é você não ter emagrecido perto de atletas, mas lá tá todo mundo no mesmo barco. Então isso cria um comprometimento. Então faz todo sentido, não é à toa que ele foi agraciado com o prêmio. Também achei muito legal que trazer aí essas reflexões da psicologia para a economia. Reconheçam então as suas fragilidades, suas irracionalidades. Eu reconheço as minhas. Eu também. Sei que tem os meus defeitos, então isso ajuda aí a tentar Não, melhorar nas finanças. Você é a fada desse programa, a fada sensata, a pessoa bem-humorada, a pessoa que a audiência fica maluca. Qual foi a piadinha que você usou mesmo? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá, bora pro próximo bloco. Próximo assunto é hora de falar com Thaís Laporta, que hoje traz uma informação importante para você que é investidor. O que é que ela trouxe? As previsões do Ibovespa, ou seja, qual a expectativa para o Ibovespa esse ano, para o nosso índice? Quantos pontos fechará o ano? Pergunto a Thaís Laporta. Muito bom dia, seja sempre bem-vinda ao Cafeína. Bom dia, Sami, bom dia, Pri. E os bancos já começaram a cortar suas previsões para o Ibovespa no final de 2020. As primeiras revisões já estão bem longe do cenário mais otimista que se via no fim do ano passado, quando tinha analista apostando que o principal índice da Bolsa ia chegar nos 140 mil pontos. E não é para menos, já que o Ibovespa chegou a despencar 48% desde o seu auge, que foi no dia 24 de janeiro, quando ele bateu 119.593 pontos. Por enquanto, o JP Morgan é o menos otimista com a Bolsa brasileira. Ele vê o índice na casa dos 80 mil pontos no final do ano.
Já o Itaú BBA projeta o Ibovespa em 94 mil, enquanto o Morgan Stanley calcula ao redor de 85 mil. Na análise técnica, que tenta ler o que os gráficos estão dizendo, a tendência da bolsa ainda é de baixa, mesmo depois que o Ibovespa engatou 3 altas seguidas na semana passada, recuperando algum fôlego. Na visão do analista de investimentos da Isinvest, José Falcão, antes de uma recuperação mais consistente, seria normal que o Ibovespa andasse de lado por mais um tempo ou até sofresse uma nova correção de queda, com investidores realizando seus lucros. Mas nem tudo é negativo. Os relatórios apontam que tem oportunidade de sobra na bolsa. O Itaú BBA recomendou que os investidores protejam a carteira escolhendo empresas mais capazes de enfrentar a crise. A indicação é procurar aquelas com margens robustas, um endividamento menor e, de preferência, alta liquidez. O banco incluiu a recomendação da Companhia de Energia CPFL e da locadora de veículos Localiza e retirou Eletrobras e Marco Polo do portfólio. Já o Morgan Stanley diz que o Ibovespa perto dos 70 mil, como agora, oferece um risco interessante de retorno para os investidores que miram os próximos 6 a 12 meses. O banco colocou entre as suas ações preferidas o Itaú, Lojas Renner e Magazine Luiza. Mais informações você encontra no investnews.com.br e também nas redes sociais. Confere lá. Samidana, e essas oportunidades aí, então o Thaís comentou que alguns bancos já falam em oportunidades aí na Bolsa, dá para ter alguma ideia sobre isso? É risco, né? Isso é um retorno estimado. Pode acontecer mais, pode acontecer menos, pode vir negativo. Acredito que se você tem prazo distante, talvez você tenha sentido você ter uma exposição em bolsa. Como? Carteira bem diversificada, compra preço médio que você não sabe. Botar card disso aí também. Bota card, já falou. E isso ajuda a pessoa a fazer melhores investimentos. Agora, botar tudo em bolsa é uma loucura. Mas também acho loucura não ter nada em bolsa, porque vai que sobe 30%, você perde esse alcance. Então, o que a gente já falou, mas vale repetir, veja seu perfil de risco. Com o seu perfil de risco, você vai lá e põe uma exposição, monta uma carteira. Os bancos fazem estimativa. Não queria desanimá-la, mas eles erram mais do que acertam. Porque é muito difícil estimar, não é porque eles são ruins. E quem tem essa resposta estaria milionário hoje, né? Bilionário. Bilionário. Talvez tenha a mesma riqueza que ela, Priscila e as Bequinha. Muito bem. Meu Deus do céu. Sami, vamos para os pitacos. Pitaco. Agora, se não tiver a sua bonequinha, hoje é o último dia que eu faço pitaco. Então, se não tiver amanhã, eu não vou fazer pitaco. Sami, tempos de pandemia não é tempo de criar bonequinha. Não, sem bonequinho de Priscila, não haverá pitaco amanhã. Muito bem. Samidana, primeiro pitaco, então, pequenas empresas estranguladas aí, falando que elas não têm fôlego para mais de um mês. Se elas não têm dinheiro, não significa que elas vão quebrar em um mês, porque elas têm linhas de crédito. Claro que o crédito pode ser caro demais, caro o suficiente para inviabilizar o negócio. Aí é uma burrada. Por quê? Porque a empresa se paga, ela tem um operacional positivo, mas vai quebrar. Por isso que tem que olhar muito bem como vai ser direcionado, porque via banco vai ter um spread. Então, tem gente falando que o Tesouro vai ser contraparte do banco, se as empresas derem calote. Então, a gente tem que ver como o dinheiro chega para essas empresas, micro, pequenas empresas, e a que taxa. Então, não acho que tem que chegar de graça, mas também não pode ser uma taxa que mate o empresário. Que elas empregam 80% da... o Brasil é feito de empresas pequenas. Mas já que não tem a bonequinha, você vai fazer o repitaco. Não, eu fiz o repitaco antes do começo do pitaco, então a gente já vai pro próximo. Você tá enrolando. Que é falar sobre o Corona Voucher, o apelidado Corona Voucher, que virou trending topics no Twitter, então o pessoal pedindo pro presidente pagar logo. Mas, sem isso, as pessoas vão morrer de fome. Então, e pode ter outras doenças associadas à fome, à miséria, ao estresse. Então tem que chegar, temos que achatar as curvas, já mostramos isso, da saúde e da recessão econômica. Sim? Muito bem, qual que é o seu repitaco, Birulira?
Olha, sobrou 5 segundos ainda depois de tantos apelidos. Não, que eu acho que é isso aí. Tô torcendo pra que a É gente isso aí, bichão? Não, é isso aí, bichão. Não, tô torcendo pra que o governo consiga encontrar logo essas formas de viabilizar essa grana, porque eu sei, já escutei, assim, casos, pessoas conhecidas que perderam emprego. Então, assim, a gente faz umas brincadeirinhas aí pra galera ficar um pouquinho mais alegre aí no meio desse momento difícil, mas é triste demais, né, Sami? É claro que é triste, é preocupante, a gente tenta alegrar um pouco o dia, porque a vida já é muito difícil. Dura. Muito bem, Samidana. E agora o nosso último pitaco. Mas tem mais um? Tem, que é o fechamento da Bolsa. Ah, é? Então, claro. Bolsa caiu. Foi o pior trimestre da história. Na terça, então, fechou com queda de 2%. O que pesou aí foram os 800 mil casos, então o mundo bateu mais de 800 mil casos de coronavírus. Foram 6 circuit breakers aí nesse último período. No mês. E a representante do Fed em Cleveland, do Banco Central Americano, disse que vê o desemprego lá nos Estados Unidos acima de 10%. Queria que você tentasse passar aí por esses assuntos principais. Se eu não me engano, o desemprego nos Estados Unidos estava 3,5%. Pulou para 10%, triplicou. A gente reze e espera que não aconteça isso no Brasil, porque saiu ontem o desemprego, aumentou, né? 11,6%. 11,6%, estava 11,2%, vamos para 11,6%. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Acredito que essa questão da renda mínima, desse Corona Voucher de R$600, pode ajudar. Espero e acredito que 3 meses sejam suficientes. Agora, a gente tem que pôr a casa em dia logo. A casa em dia que eu digo, fazer as reforma administrativa, e vai ter que policiar. Vai sair caro isso, é por isso que a Bolsa está fechando. E também a gente vê que, você pensar, caiu 2%, não é muito? É muito, né? Você pensar em poupança, a poupança, a taxa Selic, 2% representa é expressivo nisso. Então, Bolsa tem risco. Num dia, e né, a gente Sami, vê 2%. Não, 2% aí, né? No mês foi quase 30%. E no trimestre, retração de 36%. Às vezes é o que uma bolsa cai num ano, né, de economia ruim. É claro que a gente pode falar que não quer dizer que vai fechar o ano com o mesmo, pode subir até o final, ninguém sabe. E 30% em março, só em março. E você, tem um repitaco? Não, já falei bastante, já passou 20 segundos. Você quer fazer uma meta? Porque as pessoas estão chateadas que você não se fantasiou. Eu fiquei muito chateada que não atingimos a meta dos 50 mil. Eu até pensei em contratar robôs, mas eu não faria isso. Eu quero... Não me bota a meta de novo, Sami. O Sami aqui, ele manda, né? Não mando então, nada. Eu tô pedindo pra ele não botar meta pra mim. Eu mando. Eu chego aqui, a pessoa começa a dar ordem. Aí, às vezes, eu tô mais cansado, porque eu trabalho muito. Aí, dá pra pôr editor. Às vezes ela começa a falar... Eu tento prestar atenção, mas vem aquela voz da professora do Snoopy. Que é uma buzina. Mas aí eu falo o quê? Aí você presta atenção que minhas informações são valiosas. São, mas isso não é só com a Priscila, não. Com todo mundo, eu sou meio alienado. Ele é um pouco distraído, eu sou um pouco autista. É difícil. Aí eu fico lá no meu mundo, ele se no concentrar, é um pouco difícil. Mas ela tenta. tem muita paciência, e todos aqui têm muita paciência comigo. E ele também tem comigo, mas ele faz um baita esforço para se concentrar, que eu sei. E o que a gente vai fazer agora? Então, vai embora. Os professores reconhecem o esforço dos aluninhos. Exatamente. Você está virando uma grande professora de finanças. As pessoas estão adorando. Priscila, meio-dia 30 temos flash. 19h30 conta mais. E o cafeína, que horas? 6 da manhã. 6 da manhã, porque é o horário que vocês pediram. Agora, em quarentena, não sei se as pessoas querem às 7, às 6, mas como a gente está fazendo gravado... Ou até mais cedo, eu tenho essa dúvida. A gente está fazendo gravado, então você pode pedir. Pode pedir. Porque é gravado, então o cara põe lá o negócio que quiser. Mas também eu não quero pôr às 3 da manhã, porque vai ficar com 2 views. O meu, que tô acordado essa hora, e o meu de novo, que eu olho para ver se caiu o link. Então eu não quero fazer isso. Ok? Aprendemos mais uma hoje, que é o muito pelo contrário. Ótimo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigado. gente. Valeu.